Atalaia. Vigilantes dos céus. Eu estava no portão da minha casa com as amigas às 5 horas da tarde e de repente a gente observa um objeto redondo com muitas lâmpadas coloridas debaixo do objeto. O objeto não era muito grande, era médio, ele passava lentamente sobre a minha casa, né? E de repente a gente olhou e ficou assim, sem saber do que se tratava. Você passou aqui por cima da nossa casa. Assim, a primeira vez que eu vi. E a outra estava no muro com uma amiga e de repente a gente viu por trás de casa uma luz muito grande e era uma bola de fogo. E essa bola de fogo vinha lentamente passando. E a gente, quando viu, ficou assim, encantada, porque era muito bonito. Eu não sei se filmaram, se deu tempo de filmar. E a outra visão que eu tive, assim, outra experiência assim, que eu achei assim, incrível, foi uma tardinha, era mais ou menos às 5 horas da tarde e estava muito nublado. Eu saí na varanda e quando eu olho, eu vejo uma bola de fogo, assim, do tamanho de uma parabólica, parada na serra, assim, era amarela. E quando eu vi, eu fiquei assim, assustada. E todos os dias a gente via, tanto eu como Denise e a Geisa. A gente passava a tarde ali conversando e via muitos, um atrás do outro. Era em formato de uma lâmpada fluorescente, daquelas compridas. Então passava lentamente. Quando dava um tempo, vinha outro, lentamente. E a gente via esse mais durante o dia. E também ouvia muitos barulhos durante a madrugada, todas as noites, na época, né? Às vezes era um barulho muito distante e às vezes era um barulho muito próximo. E quando era um barulho próximo, era um barulho um pouco assustador. Era uma coisa pesada, tá entendendo? E com aquele barulho assim, era um ruído que assustava. E os cachorros latiam do alto. Era um barulho assim que abafado. E aí houve o blackout, faltou energia. Eu lembro que eu tive medo, eram muitos. E vinha assim um de um lado, outro de outro, sabe? Era assim, passando um pelo outro. E com muitas lâmpadas por baixo, assim, coloridas. Eu já vi muitos objetos em Guarabira. Mas o mais especial para mim foi do dia 14 de outubro de 96. Foi um objeto enorme. Ele surgiu como um foguetão, né? Sobe, desce, 3 vezes. Aí daqui a pouco ele abriu, feito um leque. Bem grande mesmo. E veio pro lado de cá. E ele vinha assim, como se tivesse no mar, sabe assim? Desse jeito. Enorme. Ele cobriu aqui onde eu estou, a casa de mãe, o hospital, e ele era assim, triangular, cheio de luzes embaixo, e dessas luzes saía uma fumaça que parecia um véu de noiva, à medida que ele ia fazendo assim, né? Foi a coisa mais linda. Tinha umas moças ali na varanda, quando viram, começaram a gritar com medo, porque parecia que o mundo ia se acabar, de tão grande. A minha irmã viu também. A gente via aquele negócio escuro, triangular. Na frente tinha um farolzão bem grande, e embaixo era cheio de luzes. Tudo assim, redondo, né? Feito umas bolas. E ele passou, ninguém sentiu nem barulho, nem cheiro, porque era tanta da fumaça, a gente entrou com medo. Esperou ele passar. Aí quando ele passou, aí quando chegou ali pro lado do Bairro Novo, ele apagou e foi embora. Ele era lindo, enorme. Às 11h40 da noite. E na hora que ele passou, ficou dia. De tão claro que ele era. Ficou dia. E interessante que não só estava eu, tinha uns amigos aqui comigo na hora, minha família. E vi uma mulher na calçada e não viu. Não entendi isso aí, ela não viu. E ficou assim, ó, claro, como se fosse de dia. De Guarabira muita gente viu. Muita gente. Pra gente ele estava muito baixo, né? A gente tinha medo que parecia... Eu digo, não, se a gente ficar aqui no jardim, ele vai abduzir a gente, de tão baixo que ele estava. Que não era coisa aqui da terra, né?
A gente entrou dentro da garagem e ficou olhando ele passar. E quando ele passou, foi que a gente saiu. E demorou passar, viu? De tão grande que ele era, demorou. Uma amiga minha de Recife, ela veio aqui para casa e disse: Silvana, eu quero ver esse objeto quando passar. Eu disse: então fica aqui na esquina que você vê. Aí quando ela viu, ela correu pro meio da rua. Aí gritou: ei, me leva. O objeto ia passando na dele, né? O objeto parou e ficou assim, em pé, clareando pro céu. Menina, essa moça deu uma carreira tão grande para dentro de casa. Aí quando ela correu, aí ele voltou e passou. Eu tive uma experiência no meu quarto que eu achei muito estranho. Passou 3 noites seguidas em cima do meu PVC, só do lado do guarda-roupa. Um negócio como umas pedras. Era pá, caindo em cima do guarda-roupa o tempo todo. Eu digo: meu Deus, o que é isso? Na outra noite a mesma coisa. E foi 3 noites seguidas. Aí eu disse: Deus, se isso foi alguma coisa que fizeram para mim, que mande seus anjos levar para bem longe. Aí não apareceu mais. Eu não sei o que foi isso. Uma vez a gente vinha de Natal, não foi? A gente vinha de Natal. Aí vinha, quando chegou ali antes de Belém, 2 bolas de fogo passou assim na frente do carro de pai. Aí uma parou numa montanha e a outra na outra. E daqui a pouco elas voltaram de novo e cruzaram o carro. O pai parou e disse: Silvana, pelo amor de Deus, tá atrás de tudo. De mim mesmo não, vamos embora. Eu já vi 2 se chocar assim no céu. Coisa mais linda, se chocou. Aí foi aquela bolona de fogo, aí depois voltaram. Ontem à noite. Passou numa velocidade que eu fui filmar e não consegui filmar. Passou por cima da minha casa. Aquela bolona vindo, coisa mais linda. Tava um amigo meu com a gente lá conversando na calçada e disse: o que é isso, Silvana? Eu digo: é um OVNI. Tá vendo? Que coisa linda, nunca tinha visto. Uma velocidade. E eu já vi outro grandão também, a nave-mãe, né, que o pessoal chama esses grandes. Ele também, agora só a parte da frente. Aí sumiu. Enorme. Eu tinha ido na casa da vizinha, que a vizinha falou: Silvana, vem aqui que eu quero falar contigo. Eu fui lá. E quando eu cheguei na porta que eu olhei, lá vinha. Aí eu tive um medo tão grande que eu fiquei no portão dela. Ai meu Deus, porque eu pensei que vinha pro meu lado, né? Sim, passou uma tarde. Uma tarde. Era tamanho de um circo esse. Que todo mundo dizia que eu não girava bem, né? Que eu tava ficando doida. Porque eu tava vendo esses objetos. Aí, quando foi à tarde, meu pai vinha do trabalho. Aí ele viu ali por cima do Zenobão, aquela nave bem grande. Ele subiu a ladeira aqui, parou e ficou olhando. Aí a menina disse: teu pai tá ali, abestalhado com uma nave que vai passando. Aí eu saí correndo dentro de casa, chamei todo mundo que dizia, né, que eu era doida, pra ver. E esse daí era bonito demais. Todos é assim no céu. Entendeu? Ele não vai parado, não. É desse jeito. Como se fosse 2 antenas. Agora do lado tinha 2 turbinas bem grandes. E na frente ele era assim, meio pontudinho, cheio de luzes coloridas. E embaixo um fogão bem grande. Um fogo bem grande. E passou quase batendo no fio de alta tensão. Foi o mais baixo que eu vi. Sempre tem alguém que não vê. De dia, a nave enorme. E ela: cadê, Silvana, que eu não tô vendo? Eu digo: mulher, pelo amor de Deus. Isso tudo tu não tá vendo? Não tô vendo, não. Eu acho que é de outro mundo. É um objeto estranho. Eu já vi uma que ela vem disfarçada como um avião, passando. Aí por cima da rodoviária, passando, aí parou. Aí abriu aquela bola de fogo bem grande assim, agora comprida assim, sabe? E ficou girando bem muito aquela bola de fogo. Zum, 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 girava. Aí depois apagou e continuou, que parecia um avião. Eu tive uma experiência que eu tive muito medo. Uma vez eu estava deitada, aí eu senti umas pancadas embaixo da cama, um murro assim, bah. Eu disse. E meu quarto ele fica assim, com a luzinha acesa, né? Pra não dormir no escuro, porque eu não gosto de dormir no escuro. Eu olhei e vi, saiu uma pessoa debaixo da cama, agora parecia uma pessoa, agora só que todo de preto, com a roupa colada, todo de preto. Aí correu, rodeou a cama e chegou do meu lado e bateu com toda a força no guarda-roupa. Aí eu comecei a rezar, aí aquilo sumiu quando eu rezei.
Meu primeiro avistamento foi em novembro de 2011. Estávamos conversando na calçada de uma amiga e de repente aquela bola preta, sem luz nenhuma, passa em cima da gente, numa altura de um prédio de terceiro andar. Depois desse dia, passei a ver várias luzes. Aí a bola preta em cima da gente, sem luz nenhuma e sem zoada nenhuma, na altura de um terceiro andar. De lá para cá passei a ver várias luzes distantes. Aí passou 2012, em 2013, cheguei a ver várias luzes em cima da minha casa, aquelas bolinhas coloridas, uma brincando umas com as outras. Pronto, aí passou 2014, 2015 e não tive avistamento nenhum. Quando foi em 2016, passei a ver em formato triangular, vários. Eu estava passando na rua, vinha na rua, de repente passava aquela forma triangular. Em novembro de 2018, eu estava na minha casa, fui dormir por volta de 11 horas da noite e escutei aquela zoada daquele de ar-condicionado antigo. Abro a janela da minha casa, passa um triangular, sem luz nenhuma, bem devagarzinho. 2 meses depois, do mesmo jeito. Quando foi 2019, estava aqui na rua, estava voltando para casa, aquele triângulo passando, me acompanhando até em casa. Este ano, fui dormir de madrugada, escutei a mesma zoada que eu tinha escutado em 2018. Abri a janela por volta de 3 horas da manhã. Um triangular cheio de luzes vermelhas ao redor. Todo ao redor dele, ele triangular cheio de luzes. Esse me chamou muita atenção, porque geralmente os triangulares que eu vejo com luzes são 3 luzes. Uma branca na ponta e nas outras pontas a luz vermelha. Mas esse triangular cheio de luzes me chamou muita atenção. Todo preto. Eu acredito que nem 3 metros. Estava muito próximo mesmo. Uma dessa mesa. Até antes de 2018, antes de eu ver esse triangular mesmo, assim, através da janela, quando eu abri a janela, eu era casada, meu esposo via também. Meu ex-marido chegou a ver também, muitas vezes. Alguns eu sentia medo, outros não. Ultimamente eu não sinto mais medo, porque o medo só atrai coisa negativa, né? Os triangulares emitiam sons, como aqueles ar-condicionado antigo. E da minha janela para eles não chegava a 13 metros não, bem próximo de mim mesmo. Quando eu cheguei do plantão à noite, 7 horas da noite em casa, estava abrindo o portão embaixo, quando olho para cima, passando em formato triangular. Esse, que foi de 7 horas da noite, chamei a vizinha viu. Mas geralmente é mais de madrugada, às vezes eu acordo de noite e escuto essa zoada, eu abro a janela e vejo. Durante o dia, era meu dia, mostrei a minha mãe, disse, olha mãe, em formato de cone, passando. Em pleno meu dia. Aí ela ficou até brincando, rindo. O disco voador passa em pleno meu dia. Então, naquele ano de 96, foi o auge, foi quando tudo começou para mim. Minha mãe é quem mais via, minha mãe é quem avisava quando vinha. Vinha uma equipe e minha mãe dizia. Então, naquele ano, pra gente, foi o ponto X, porque foi ali onde tudo começou. Quando ia aparecer alguma coisa, ela sentia a zoada no ouvido, então ela dizia, daqui a tantos minutos vai aparecer uma nave. Então todo mundo se preparava, ia para aquele local e a nave aparecia. Estava naquele auge do filme Independence Day. Então, quando eu peguei o filme que minha mãe já tinha saído e coloquei dentro do aparelho, começou a engasgar, a enrolar e torou aquela fita. Uma pessoa apareceu para mim e disse para mim não assistir aquele filme. Aquele homem de 2 metros, galego, olho azul. Eu fiquei com muito medo dele, né? Ele era muito galego, olho azul, alto, uma roupa cinza. Nesse momento, na minha rua estava uma gritaria dos vizinhos, porque estava vendo alguma coisa estranha em cima da minha casa. Pegou na minha mão, botou de lado do aparelho e a fita saiu toda inteira na minha mão. E nessa hora entrou um raio na minha sala, no qual levou ele, e eu dei uma carreira para a reunião da casa da Dona Ivone. E quando a gente voltou com minha mãe, estava aquele maior fuzuê na minha rua, porque todo mundo estava vendo aquele negócio jogando aquele raio lá em casa. Uma radiação muito forte, eu fiquei no outro dia um pouco como se eu tivesse tido uma queimadura, né? Fiquei um pouco vermelha, como se eu tivesse levado bronze, sol. Ele disse que eu não tivesse medo e se identificou como Asha Chera. Mas quando ele saiu, eu senti muita paz, muita tranquilidade. Aquele aperto que eu estava no coração tinha sumido ali. Pronto. Outra experiência que eu tive
foi com minha mãe, no portão da minha casa. A gente ia sair de 3 horas da tarde. Então, de repente, uma coisa muito grande vinha na nossa direção. A rua estava esquisita e, de repente, aquele triângulo, era um triângulo, em cada ponta tinha uma luz verde, uma vermelha e uma amarela, piscando o tempo todo, e veio para cima da gente. Parou pertinho da gente, assim, na frente mesmo da gente, que dava para a gente ver a olho nu, viu que ele era cor de chumbo. E embaixo dele tinha umas letras. É como se fosse estilo umas letras japonesas, uns triângulos desenhados. Era muito desenho embaixo dele. Tinha um desenho de uma chupeta, tinha um desenho de um triângulo, tinha uma roda com um traço no meio. Então a gente, engalhada na porta e observando ao mesmo tempo, ele jogou um flash em cima da gente e saiu. Teve muitas experiências de sondas dentro de casa. Eu, com minha mãe, de noite, a gente via várias sondas verdes, que é as bolinhas, andando dentro lá de casa, e de repente essas sondas sumiam, né? Não foi uma só vez, foi várias vezes que a gente via isso. A gente tinha medo, né? Parava, ficava de frente pra gente. Mas eu ainda me sinto um pouco medrosa no assunto, sabe? Tem coisas ainda que eu tenho muito medo. E no ano de 1996, às 7h30, meu esposo estava me levando. E quando chegamos próximo a Tamataí, aquela coisa que assustava no céu, assim, rodando, força. E a gente ficou, meu Deus, o Rodolfo, pelo amor de Deus, para esse carro. Se eu parar, eles pegam a gente. Então a gente foi os quê? A gente acelerou. E aquilo foi muito assustador, gente. Realmente era uma coisa muito grande e muito assim, tipo se fosse fogo, um amarelão. Um amarelão, laranjado. Meio laranja, né? É muito grande, né? Realmente era impressionante. É como se fosse um negócio girando e dava a entender que fosse um disco. Que girava muito forte. Laranja, vermelho. Eu percebi laranja e amarelo. Amarelão. Tipo uma bola. Assim, tipo uma bola grande. Porque eu nunca falei isso pra ninguém. Porque, meu Deus, eu nunca cometi isso com ninguém. Tão sério. Foi tão sério que naquela hora podia ter tido um acidente, né? Com a gente. Eu sei que aparecem essas coisas mesmo. Porque eu vi. Isso aí é verdade, aparece. Eu vi. Eu vi mesmo, é verdade. Olha, muita gente viu isso. Viu isso aí, Muita gente. Não dá pra esquecer. 26 anos. Faz 26 anos. E a gente que ficava com medo, mas queria ver de novo, né? É coisa do outro mundo. Em 1996, tiveram avistamento de vários objetos voadores não identificados. Sempre à noite a gente fazia vigílias. Lá nos montes, assim, a gente via vários objetos parecidos, como uma bola de fogo, passando vagarosamente. Olhei assim, já pensei em correr para o prédio, mas eu pensei, de toda forma, vou morrer caindo aqui em Guarabira. Então, pelo menos, não morro olhando. Aí, como se fosse um véu de noiva nessa nave atrás. E a grande nave tinha em torno de umas 16 a 20 naves ao redor. E uma delas que eu consegui ver, dessa pequenininha, a grande eu não consegui ver porque a luminosidade era muito forte, mas essa pequena tem uma forma triangular. Cada dia que passava, aumentava o número de pessoas a observarem. E vi, da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos como rãs, pois são espíritos de demônios, que realizam sinais, os quais saem aos reis da terra e de todo o mundo habitado, para reuni-los para a batalha do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Apocalipse, capítulo 16, versículos 13 e 14. O que as pessoas falavam sobre esses seres era exatamente uma forma assim, anfíbia, desses seres. Esses seres, na minha opinião, são seres diabólicos,
Já tive experiência de estar conversando com a pessoa se manifestar e colocar a mão sobre essa pessoa e aquele espírito ser expulso. Estão a enganar a muitos. São seres espirituais que podem estar aqui ao nosso meio, mas sim, suas naves elas se desmaterializam em alta velocidade, ultrapassam uma casa dessa aqui, não acontece nada. Atalaia, vigilantes dos céus.